Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Descobrindo. Meus irmãos, quando Deus fala, Ele realmente cumpre em detalhes. Muitos estão céticos devido a muitas profecias dadas sobre o poder da emoção. Mas esta irmã realmente me surpreendeu de forma assustadora. Tudo que Deus falou para ela se cumpriu e está se cumprindo nos mínimos detalhes a cada dia que passa. E ao que tudo indica, vem coisas muito grandes por aí. Devemos orar sem cessar, pois os dias cada vez estão mais sombrios e não temos certeza se em breve poderemos pregar o Evangelho de forma clara e genuína. Nós que estamos divulgando o Evangelho nos canais sabemos o que poucos sabem. E eu vou dar um exemplo aos irmãos. Quando vocês verem alguma palavra cortada no vídeo, saiba que tivemos que fazer aquilo, pois não podemos mais citar muitas palavras mesmo nos canais, porque quando subimos o vídeo automaticamente é rejeitado. Então, dessa forma, temos que retirar e editar para que seja aceito. Dessa forma, cada dia que passa, está ficando mais estreito falar sobre o Evangelho. E Deus avisou de forma limpa e clara. Quando Deus fala, se cumpre. Este vídeo não é brincadeira. Assistam e ouçam com muita atenção. Antes do vídeo começar, eu já peço para vocês nos apoiar deixando seus likes neste vídeo, porque assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. E eu também te convido para inscrever-se aqui em nosso canal se não for inscrito e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Que Deus abençoe e assistam este vídeo. A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, e venho aqui relatar de uma revelação que Deus me deu sobre o futuro presidente que irá tomar a direção aqui do Brasil, que irá reger o Brasil. Meus amados irmãos, a revelação que Deus me deu, eu estava, como de costume, sempre orando pela madrugada. Em uma das madrugadas, eu me deitei, terminei de orar, me deitei, e eu escutei uma voz suave, linda, a voz do Espírito Santo dizendo assim: a perseguição contra os cristãos no Brasil começou. Eu escutava 3 vezes a voz do Espírito Santo dizer isso para mim no meu ouvido. E eu escutei aquela voz do Senhor falar comigo. E eu falei para o Senhor, perguntei: meu Deus, a perseguição no Brasil já começou. E eu, conversando com o Senhor em pensamento, eu dizia para o Senhor: como assim, Senhor? Sendo que eu não estou vendo nada de perseguição assim quanto cristão, não estou vendo essas coisas, essas perseguição assim que a gente venha tomar aquele susto e se despertar. Eu conversando com o Espírito Santo em pensamento assim. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: irei te mostrar o que vai acontecer em 2023. Aí passou um tempo, passou uns dias, semanas, e em uma madrugada, como eu falei para vocês, sempre buscando ao Senhor, e o Senhor me deu uma revelação. E essa revelação eu posso dizer para você que foi um arrebatamento de sentidos. O Senhor levou a minha mente, arrebatou a minha mente, os meus sentidos, e eu me encontrava na frente de uma casa. Essa casa era muito bonita por fora, muito bonita mesmo. A casa é muito grande, aquela casa bonita por fora, E eu escutava muito barulho dentro daquela casa. A casa era grande, grande mesmo. Bateu aquela curiosidade de ver o que estava acontecendo dentro daquela casa. E aí eu fui por trás da casa e a porta da casa estava só encostado. Bateu aquela curiosidade, eu abri um pouquinho e eu vi, irmãos, com meus olhos, eu vi o ex-presidente Lula dentro daquela casa. E era um salão grande dentro daquela casa. A casa era grande, era muito grande. E dentro da casa era um salão enorme. E ali eu via vários pais de santo, mãe de santo reunidos. E eu via ele numa cadeira vermelha. E chegava a mãe de santo com um globo terrestre. Aquele globo que tem na aula de geografia. O professor traz aquele globo terra, grandão. E aquela mãe de santo trazia aquele globo terrestre e apontava para o mapa do Brasil. E o
o ex-presidente Lula dizia assim: e aí, eu vou ganhar a eleição? E a mãe de santo dizia: você vai ganhar. E eu vi ela derramando sangue no mapa do Brasil. Eu olhando aquilo ali, eu ficava apavorado. E eu via muitos sacrifícios oferecidos para o ex-presidente Lula para ganhar as eleições. Irmãos, eu via até sacrifício humanos. E aí, meus amados irmãos, eram muitos mãe de santo, pai de santo reunidos fazendo trabalho para que o ex-presidente Lula viesse a ganhar. Passou um tempo, o Senhor me deu uma revelação. Eu via uma faixa, o ex-presidente Lula, e eu via uma faixa. Era a faixa de uma pessoa que foi eleito a um cargo maior. E aquela faixa, o Espírito Santo dizia para mim que era a faixa do presidente da República. Irmãos, naquele momento, quando o Espírito Santo disse para mim que era a faixa do presidente da República, o Senhor falou e disse assim: vou te mostrar mais coisa, o que vai acontecer em 2023 em diante. Aí eu via, irmãos, esse homem governando. Eu vi o ex-presidente Lula governando o Brasil e ele acabava com as pessoas. Eu via a perseguição contra os cristãos. Eu via ele prendendo os pastores, prendendo o padre. Eu via ele fechando algumas igrejas. Vamos dizer assim, no meu caso, essa parte aqui que eu vou dizer não é revelação, é uma opinião minha. Eu creio que vai ser uns 80%, 70% de igrejas que vão fechar. Então, eu via ele fechando as igrejas e ali o Senhor me mostrava no telão um nome, Sodoma e Gomorra. Quando eu via esses dois nomes, Sodoma e Gomorra, eu perguntei para o Senhor o que significava isso. E o Senhor dizia: este homem vai fazer o Brasil uma Sodoma e Gomorra. Aí eu vi, irmãos, por onde ele passava, por ele ser eleito a presidente na revelação, por onde ele cumprimentava as pessoas. E as pessoas começavam a virar lésbica e começavam a virar homossexual. E eu via também filhos de pastores evangélicos se tornando lésbica e se tornando homossexual. E aí acontecia tudo isso. Eu falei: Senhor, por que o Senhor vai permitir isso contra o teu povo? E o Senhor dizia para mim: filho, de qual maneira a minha igreja pode ser despertada se não for pela perseguição? É a única forma da igreja se despertar, é pela perseguição. Se não for dessa forma, qual outra forma que Deus vai despertar a sua igreja? E o Senhor me mostrava isso. E o Senhor dizia: permitirei que mais uma vez o homem, as trevas, domine o Brasil. E o Senhor dizia para mim que mais uma vez o Brasil ficará na mão das trevas. Por que, irmão Feliciano? Porque é a única forma da igreja dele em geral se despertarem. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, este é um dos avisos de Deus mais sérios que eu já ouvi. E com certeza vemos diante dos nossos olhos que está se cumprindo. A Santa Palavra de Deus em várias situações nos alerta sobre este tempo. E que quando este tempo chegasse, estaríamos muito próximos da vinda do nosso Senhor Jesus. A Bíblia avisa que os cristãos sofreriam perseguições por causa de sua fé. E hoje em dia, viver com Deus está deixando muitas pessoas desconfortáveis. Muita oposição e ataques gratuitos. Vivemos isso todos os dias. Oposições e luta contra a nossa fé. Mas com o joelho no chão e Jesus ao nosso lado, não há nada que nos impeça de superar. Devemos orar por
todos que não entendem e não vê o que vemos todos os dias. Devemos amar essas pessoas e orar por elas de coração. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Assim também como em 1 Pedro capítulo 12, que diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Dessa forma, podemos descansar em Cristo, pois Ele é o nosso sustento todos os dias. E devemos confiar sem dúvida alguma, pois tudo que Deus falou é mister que se cumpra para a nossa redenção. Muito obrigado por terem assistido este vídeo até aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até breve.